foi uma mensagem que veio realmente para mim, esse sonho. Eu sonhei que meu celular havia se quebrado ao meio, em duas partes, mas que ele continuava funcionando, só que eu não queria que ele funcionasse. Então, eu acho que foi uma mensagem para mim, porque, assim, nos últimos tempos, eu preciso muito do celular. Eu preciso estar sempre muito conectada. E tem hora que eu preciso de uma paz, sabe, de uma calmaria. Então, quando eu acordei no domingo, que eu lembrei do sonho, eu falei, nossa, deixa eu pegar o celular e ver se aconteceu realmente. Porque eu acho que vem sempre, o sonho sempre traz uma mensagem para a gente, né? E, Verdade. e eu acho que tudo que você tem falado aí, acho que tudo é um processo, né? Eu fiz as minhas anotações aqui e de todos esses itens aí dos sintomas que você trouxe, é lógico que eu já passei por alguns deles, né? Mais do que um. Hoje eu estou numa outra fase, mas foi tudo um processo. Não foi fácil, foi sofrido, foi dolorido, né? Sim, Quando a Vivian começou a falar, então muita coisa veio na minha mente. Me identifiquei com ela, me identifiquei bastante com ela. E é tudo um processo, né? E a gente precisa da ajuda. sim, A gente, verdade. a gente precisa ver o momento que a gente fala, opa, peraí, eu estou precisando de ajuda. Verdade. Olha aí, Vivian, tá vendo? A Magda já superou situações parecidas com a sua, então que a história dela aqui seja uma inspiração também para você entender que é possível. E eu Ai, também passei por situações assim em muitos momentos, viu, Vivian? Sei exatamente o que é estar neste lugar que você está agora, tá? mas vai passar também. Verdade. Obrigada. Eu acredito que eu ainda tenho esperanças. Muitas vezes, olha, eu não me reconheço, porque eu falo, eu sempre fui tão batalhadora, sempre fui muito guerreira, tive um papel de ir para cima mesmo, de fazer as coisas acontecer, acreditar, né, que criação da minha mãe, e de repente me vejo muitas vezes sozinha, muitas vezes, sabe, numa situação que eu olho e falo, gente, mas essa não sou eu, o que que eu tô fazendo aqui parada? Mas ao mesmo tempo eu não consigo sair do lugar. É muito esquisito, é muito estranho. Eu não desejo para ninguém o que eu tô sentindo nesse momento. Realmente tem Sim, sido dias bem complicado para poder entender de fato o que acontece. E não é nem só entender o que acontece, sim achar uma solução para tudo isso. Hoje é o que mais me consome. sim, mas existe solução, viu, Vivian? Como Que a bom. Magda falou, nem sempre vai ser fácil, em muitos momentos vai ser desafiador, sim, mas é possível. E você sendo bem conduzida nesse processo, você consegue, com certeza, sair desse lugar, tá? É porque você talvez foi entrando e foi se adaptando para caber nesse lugar, achando que aí você iria ser, né? Acolhida, que aí você iria ser cuidada, protegida, e na verdade foi o contrário que aconteceu. Você se isolou realmente cada vez mais e se tornou ainda mais vulnerável para que essas feridas, né, voltassem e machucassem você diante dessas situações. Mas fica Sim. tranquila, tá? Que a gente está aqui e que hoje seja um primeiro dia de despertar em você e você perceber e saber que existe saída. O problema é quando você entra numa caverna. Muitas vezes a gente faz isso. Nós entramos numa caverna. E quando a gente entra numa caverna, a gente não vê saída. A gente só cada vez mais entra no fundo dela, né? Mas Sim. entenda que você pode escolher se você vai entrar numa caverna ou se você vai entrar num túnel. Qual que é a diferença da caverna para o túnel? É que o túnel tem uma saída. Tem saída. É. E não importa o tamanho desse túnel, mas em algum momento você vai achar a saída. Eu quero que você saiba que este momento que você está agora, ele pode ser um túnel, desde que você
entenda que você precisa continuar andando e se permita encontrar as pessoas e receber esse apoio que você precisa nesse momento. Às vezes sozinho é mais difícil mesmo, mas tendo apoio, tendo ajuda, a gente consegue ir, né, de forma mais longe, ir mais longe, chegar Verdade, realmente, tá certo? tá certo. Então, o que a gente precisa fazer, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer, que muitas vezes é o mais difícil nesse processo, para a gente poder voltar a sonhar ou realizar os nossos sonhos, né? É fazer uma viagem para dentro de nós, né? Deixa eu voltar aqui. Tem uma frase de Sigmund Freud, que todo mundo conhece, Freud, aí o pai da psicanálise, ele disse o seguinte: olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Muitas vezes a gente está tentando viver, né? E a gente busca conhecimento de todos os lados para viver na vida, para ter uma profissão, para casar. Eu vi que a Mari está aí, né? Está sonhando com o casamento dela, né? Que está prestes a acontecer. Está aí nesse momento, vivendo, mas está vivendo sem, de fato, se conhecer. Como que a gente vive a vida sem se conhecer? Então, tudo começa mesmo, todo esse processo de entender como lidar com esses comportamentos, essas atitudes emocionalmente não saudáveis, né? E tomar a liderança, tomar a direção, o controle, assumir o controle da própria vida, começa com o autoconhecimento. Como é que eu controlo aquilo que eu não conheço? Eu só vou controlar se eu conhecer. Então, foi assim que aconteceu comigo também. Essa imagem de você se colocar na frente do espelho foi um processo doloroso, sim, sem dúvida, né? Foi necessário aí para a Magda, naquele momento que ela estava vivendo todas aquelas dores, né, aquelas feridas, aquelas situações acontecendo na vida dela, assim como a Vivian está aqui hoje, não tem jeito. É um processo que a gente vai precisar olhar, vai precisar se colocar na frente do espelho. Então, tudo começa com o autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que nós vamos identificar o que nos leva a agir da maneira que nós agimos, a lidar dessa forma, a se comportar dessa maneira diante da vida. E quando a gente fala de autoconhecimento, onde é que tudo isso começa, né? Em que momento da nossa vida nós nos tornamos quem nós somos hoje? Talvez a gente nem consiga se lembrar exatamente. Por quê? Porque é na primeira infância que nós vamos viver as emoções que são responsáveis pela formação da nossa personalidade. É lá na nossa infância que nós vamos aprender a lidar com as situações que acontecem na nossa vida, com as emoções que são responsáveis por determinar a maneira como nós agimos, como nós pensamos e como nós sentimos. E são elas que nos levam a agir diante da vida da forma como nós agimos. Então, tudo que está acontecendo com você hoje, Vivian, e que está acontecendo com qualquer um de nós, nada mais é do que uma repetição de padrões que foram estabelecidos lá na primeira infância e que nós aprendemos a lidar dessa maneira diante das situações que nós vivemos na vida. As coisas que nós acreditamos que nos foram ditas em algum momento. E nessa fase da primeira infância, nós vamos vivenciar 5 sensações que são responsáveis pela formação da nossa personalidade. A primeira sensação, eu vou falar para vocês aqui agora, né, sobre cada uma delas bem rapidinho, é formada nessa fase aqui da gestação. É a sensação de rejeição. Nesse período aqui, é quando a criança, ela vivencia ali o mundo dela dentro do útero da mãe, e ela percebe as mudanças que estão acontecendo naquele ambiente a partir da perspectiva da vida que a mãe está vivendo fora. Então, não é sobre rejeição do tipo a mãe querer ou não essa criança, né? A mãe desejar ou não essa gestação. Não é sobre isso. E sim sobre como aquele bebê percebe as alterações que acontecem dentro do ambiente intrauterino quando essa mãe está grávida, vivendo a vida dela e passando pelas situações que toda mulher passa enquanto está grávida, porque afinal nós não temos 9 meses de pura paz e amor, né? A gente está vivendo a vida normal e tudo que tem que acontecer, acontece.
E isso vai gerar impacto no nosso corpo e, consequentemente, dentro desse ambiente intrauterino, e é aí que a criança vai vivenciar a primeira sensação, que é a sensação de rejeição. Depois vem a sensação de abandono, que é percebida pela criança na fase da amamentação, quando ela tem necessidades e não consegue expressar claramente essas necessidades. E as mães precisam fazer o quê? Adivinhar, né? O que a criança está precisando. Então, ela chora e a gente vai ficar ali tentando identificar a necessidade da criança para atender essa necessidade. Quando essa necessidade não é atendida, ela vai se sentir abandonada. Ela não foi acolhida nessa necessidade, então ela foi abandonada. Essa sensação é percebida nesse período de amamentação até ali o primeiro ano da criança, até a criança fazer aproximadamente ali 1 ano de idade. A partir de 1 ano, a criança começa a andar, começa a explorar o mundo ao redor e perceber, inclusive, que o mundo não gira em torno do pai e da mãe, que é a percepção dela até essa idade, e começa a conviver com outras pessoas, com os amiguinhos, com os tios, e ela amplia o círculo social dela, fazendo com que ela perceba uma outra sensação, que é a sensação de manipulação. É quando ela agrada as pessoas ao redor dela através das coisas que ela faz, e não por ela ser quem ela é, não só pelo fato de ela existir, né? Então, é a partir desse momento que ela começa a perceber que ela precisa dar algo em troca para ser notada, para ser acolhida, né? Para ser atendida. Então, vem essa sensação de manipulação. A partir do desfraude, ela vai vivenciar uma outra sensação que nós chamamos de humilhação. E por que essa humilhação? Porque ela começa a projetar a expectativa das outras pessoas sobre ela, e quando ela não consegue atender essa necessidade, ela vai se sentir frustrada e, consequentemente, humilhada, porque essa humilhação está relacionada ao fato de ela conseguir controlar as necessidades fisiológicas. Estou falando do cocô e do xixi mesmo, por isso essa criança aqui ela está num troninho, isso aqui é um troninho, certo? Então, as mães de plantão aqui certamente irão se lembrar, talvez mais dos seus filhos, claro, porque a gente não lembra normalmente, né? Essa fase aqui entre 2 e 3 anos de idade, dificilmente a gente vai se lembrar de como foi conosco, mas com os filhos fica um pouco mais fácil. E quem nunca passou, né, por alguma situação aí com os filhos em que você está desfraudando a criança, ela ainda não tem essa fase, né? Nessa fase ela não está ainda com essa parte fisiológica desenvolvida, e ela não consegue controlar a vontade de fazer o xixi ou até de fazer o cocô, e faz no meio do caminho, e suja a casa, né? E a mãe fica ali chateada com aquela situação. Então, briga com a criança, dá bronca na criança, e aí que vem essa sensação de humilhação por ela não ter conseguido controlar essa necessidade fisiológica, ter levado bronca por isso, e, portanto, ela não atendeu a expectativa que a mãe tinha sobre ela de controlar, de aguardar chegar no troninho ou, né, até o banheiro, dependendo da situação de como cada família estabelece esse processo. Mas é aí que vem essa quarta sensação e a quinta e última sensação, que é a sensação de traição, que é percebida pela criança a partir da descoberta da sexualidade, a partir dos 3 anos e meio para 4 anos, quando ela começa a perceber o mundo em pares e ela deseja formar um par com alguém. Nesse momento, imediatamente ela vai, né, liga o radar, ela vai buscar alguém no entorno dela, e essa projeção ela é gerada para o progenitor do sexo oposto. Então, os meninos desejam formar esse par com a mãe e as meninas desejam formar esse par com o pai. É aquela fase que as crianças começam a ter ciúmes, né? E que a mãe fala do pai e a menina fica, não é isso, né? Ela tem ciúmes da mãe quando a mãe está próximo do pai, e os meninos também, o contrário, do pai quando está próximo da mãe. Então, é nesse momento que ela vivencia a sensação de traição. E por que essa traição, né? É justamente porque, mesmo que ela projete essa expectativa, na prática,
o pai vai ficar com a mãe com o pai, então ela vai ter essa frustração aí de não ser escolhida para formar o par com o pai ou com a mãe. Então, vem essa frustração que traz essa sensação de traição para a criança nessa fase, né? E todas essas frustrações, dependendo do ambiente e das pessoas com as quais essas crianças, né, ou a criança se relaciona na vida dela, na história de vida dela, onde ela cresce, no ambiente onde ela cresceu, das pessoas com quem ela se relacionou, ela vai registrar essas emoções, essas percepções. Todas elas ficarão registradas aqui no nosso inconsciente e nós vamos desenvolver mecanismos para lidar com essas situações ao longo da nossa vida toda. E elas ficam registradas aqui na nossa mente em intensidades diferentes, mas todas elas ficam registradas. Só que algumas delas são registradas com mais intensidade. Para que a gente consiga lidar com essas frustrações ao longo da vida, nós vamos desenvolver habilidades que serão importantes para nos ajudar a lidar com essas situações. Só que essas emoções, elas ficam registradas não só no nosso inconsciente, elas ficam registradas também no formato do nosso corpo. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Vocês ouviram bem, eu vou repetir só para não restar dúvida. Elas ficaram registradas no nosso inconsciente, mas também ficaram registradas no formato do nosso corpo. O que vai acontecer aqui? Nessa fase da primeira infância, até os 7 anos, o nosso sistema nervoso ele está se desenvolvendo, criando conexões neuronais aí e gerando aprendizagem. Lembram da escova de dente que eu falei, que a gente não lembra por qual lado a gente começa a escovar os dentes? Sabe por que nós não lembramos? Eu falei que eu falaria para vocês aqui, né? Porque você já tinha até esquecido, não foi? Mas eu não esqueci, não. Por que nós não lembramos? Por que lado a gente escova os dentes? Porque nós fazemos isso de forma automática. Porque nós aprendemos nesta fase escovar os dentes. E o nosso cérebro, ele cria um sistema de aprendizagem e vai colocando essas coisas na nossa vida no piloto automático. E por que ele faz isso? Para facilitar a nossa vida. Imagina se a gente tivesse que pensar o passo a passo de como escovar os dentes toda vez que nós fôssemos escovar os dentes. Não ia dar conta, né, de fazer tanta coisa. Então, algumas coisas vão no piloto automático mesmo. E com as nossas emoções, também é do mesmo jeito. Nós aprendemos aqui na infância a lidar com as nossas emoções. Só que na medida que nós vamos crescendo, essas situações vão se repetindo, os ambientes vão mudar, porque não será mais a casa do nosso pai, da nossa mãe, vai ser a nossa casa, o ambiente de trabalho, a casa das outras pessoas, os outros ambientes onde nós iremos frequentar, e serão outras pessoas envolvidas nesse processo. Contudo, nós estaremos diante de situações que serão gatilho para ativar aquela ferida emocional que nós vivemos na infância. E da mesma forma que nós atuamos de modo automático para escovar os dentes, porque aprendemos nessa fase, nós vamos lidar com essas pessoas e nesses ambientes também nessa mesma perspectiva da criança, em como nós lidamos com essas situações ou em como nós aprendemos a lidar com essas situações lá na nossa infância. E isso vai sim projetar para a nossa relação com os nossos pais. Como foi que nós aprendemos? Vamos levar isso para a vida adulta. E, como eu falei para vocês, não foram só as feridas. Nós tivemos também aí recursos que foram gerados pela nossa mente para que nós pudéssemos sobreviver a essas situações ao longo da nossa vida. Cada emoção dessa, cada ferida emocional gerou em nós também uma habilidade também necessária para nós sobrevivermos. E essas emoções ficaram registradas no formato do nosso corpo também. O nosso sistema nervoso, como eu falava para vocês, ele absorveu esse registro e modelou algumas partes do nosso corpo. Por isso, Tânia, que eu falei aquilo sobre você naquele momento, porque eu estou te vendo aqui, né? Então, estar te vendo, eu já sei qual é a tendência que você tem em termos de padrão de comportamento. Entende? Onde é que ficou esse registro em nós? No formato da nossa cabeça. Então, o formato da nossa cabeça não é por acaso.
Ele é um registro, um reflexo, um molde de como o nosso inconsciente registrou essas feridas emocionais. O formato dos nossos olhos, da nossa boca, do tronco, do quadril e das pernas. Não herdei isso dos meus pais? Não. Isso vocês não herdaram dos pais de vocês. O que vocês herdaram foi a altura, a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos. Isso sim foi genético. Mas para quem é um pouco mais entendido dessa área de ciências aí, sabe que existem os fenótipos, né? Que é a influência do meio na nossa concepção, na nossa formação. E essas emoções, elas participam como fenótipos através desse registro que vai ficando no sistema nervoso. E como até os 7 anos, o sistema nervoso está passando por um processo que nós chamamos cientificamente de mielinização. Ah, a Tânia sabe, olha. Desculpa, eu não vi que estava aberto, perdão. Tânia, qual é a tua formação, Tânia? Sou médica. Ah, que legal, olha aí, tá vendo? Temos uma médica na sala, e é exatamente isso que acontece. A mielinização do sistema nervoso faz com que o nosso corpo seja moldado. E, Tânia, você que é médica sabe que deve ter visto isso na faculdade de medicina, né? O Freud, ele era médico também, e foi um médico daqueles rebeldes disruptivos lá na época dele, né? Justamente por isso, porque nessa época a medicina... E, aliás, só de muito pouco tempo para cá, né, Tânia, que a medicina tem começado a se abrir de fato para essas questões emocionais, mas o Freud já falava isso no início do século passado, ele dizia. Enquanto na época a medicina falava assim, olha, o corpo é uma unidade em si só, por si só ela é uma unidade. Né? O Freud foi lá e disse, opa, negativo, não, tem uma mente aí nesse corpo, existe uma mente aí. Né? E depois alguns outros discípulos dele, como William Reich, que também era médico, avançou nesses estudos e foi percebendo, inclusive, não só que havia uma mente, mas que essa mente, ela controlava, ela dominava o corpo. E aí avançaram, inclusive, nesses avanços todos, né? Até hoje, já tem muitos estudos comprovando isso, embora a academia ela tenha muita resistência em aceitar algumas questões ainda, né? No mundo de hoje que a gente vive, inclusive, mas está sendo quase inevitável. Eu já tenho algumas pessoas aqui que eu atendo e que elas disseram assim, olha, o médico disse, eu vou te tratar, mas você precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, porque já tem médicos que realmente estão recomendando isso, que já entenderam, não adianta, esse paciente vai ser recorrente. Qual que é a tua especialidade, Tânia? Eu sou ginecologista e obstetra e terminei especialização em homeopatia o ano passado. Ah, que legal! Adoro homeopatia. Já tratei meus filhos com homeopatia. Aliás, foi o que me salvou quando meu filho era criança. Eu não tinha todo esse conhecimento, mas ele sofria muito com problemas respiratórios, asma e tudo mais. E hoje eu sei, né, o que tudo aquilo representava do ponto de vista emocional, mas na época eu não sabia, e a homeopatia foi, assim, a minha salvação para poder, porque meu filho vivia internado, quando não fazendo nebulização, Berotec, etc e tal, que era uma coisa, assim, totalmente ruim, né, para a saúde dele. Né? Então, é muito bacana saber que você é uma médica, mas que é, né, adepta aí, aceita, aberta para esse tipo de conhecimento, e é bem isso aí mesmo. E o Reich, como médico, ele começou a perceber que os problemas de saúde que eram comuns em determinadas pessoas estavam relacionados à história de vida dessas pessoas e ao formato do corpo dessas pessoas. E aí, claro, a gente está falando de início do século passado, muitas coisas evoluíram de lá para cá, muitos estudos vieram, né, também associados aí à bioenergética, né, à própria sistêmica, que também acaba fazendo aí a sua contribuição nesse sentido, nesse processo. Mas o fato é que o nosso corpo, ele foi modelado literalmente pela percepção que nós tivemos a respeito dessas emoções na primeira infância, né? E aí que vem os formatinhos de corpo. Talvez vocês vão começar a se identificar um pouco mais, porque tem algumas pessoas, assim, ó, quem viveu essa sensação de rejeição, por exemplo, ela vai ser aquela pessoa que tende a ser mais magrinha, né, que tem muitas pontas no formato do corpo. Isso aqui seria se uma pessoa tivesse 100% só esse registro dessa emoção aqui, tá? Entendam que isso aqui são estereótipos, né, mas é o que evidencia a
existência dessa sensação aqui. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela tem formatos mais pontiagudos no corpo, né? Essa pessoa que viveu com bastante intensidade essa sensação de rejeição, ela é normalmente bem magrinha, tem dificuldade de ganhar peso, ela come. Sabe aquela pessoa que ela come uma montanha e não engorda? Tem aquela pessoa que a gente chega a brincar e dizer, né? Ah, fulano não engorda de ruim, né? É essa pessoa aí. Ela com certeza vai ter vivenciado essa sensação de rejeição com mais intensidade, porque ela é aquele tipo de pessoa que o mundo dela funciona na cabeça. E essas pessoas, normalmente, elas são pessoas mais caladas, mais reservadas, elas gostam de ficar no cantinho delas, não tem muita facilidade de interagir com o mundo, né? Muito cuidado, porque tem muita gente com diagnóstico de autismo que não tem autismo coisíssima nenhuma, é apenas um jeito de funcionar dessa pessoa. Então, tudo agora é autista, né? TDAH, então, todo quem não é autista tem TDAH, quem não tem TDAH é autista, e assim vai. O mundo hoje está dividido em autistas e TDAHs, né? Não estou dizendo que não exista, mas o que eu estou dizendo é que tem muito diagnóstico que, na verdade, não é diagnóstico. É apenas o jeito de funcionar daquela pessoa que não é reconhecido e aceito. E aí ela não consegue se expressar do jeito que ela precisa se expressar e se relacionar com o mundo. Então, essas pessoas, elas são pessoas que não gostam de contato físico, que evitam ambientes muito cheios, que preferem estar em ambientes mais selecionados, são muito racionais, são muito criativas, elas gostam de criar coisas novas, assim, sabe? Inusitadas, diferentes. Então, ela vivenciou essa sensação de rejeição e a habilidade dela é justamente a criatividade. Essa é a habilidade que ela desenvolveu para sobreviver no mundo. Ela precisou, ali no útero da mãe, levar energia para a mente, porque toda vez que ela se movimentava no útero, ela sentia desconforto. A Tânia, que é médica ginecologista obstetra também, Tânia? Sim, sim. Então, vai entender bem dessa questão da gestação, né? Porque... Apesar de não atuar nessa área já há alguns anos, né? Mas durante 25 anos dos meus quase 40 de formada, eu atuei na obstetrícia. Olha aí, então vai saber disso. A mulher está lá grávida, se preocupou, pensou em um problema. O que vai acontecer com o útero? Vai ficar rígido, denso, diminui o fluxo sanguíneo, reduz a temperatura intrauterina e o bebê sente desconforto naquele ambiente. Para ele está desconfortável. O que ele vai fazer? Ele vai ficar quietinho. Ele paralisa, tira a energia do corpo, concentra essa energia na cabeça e começa a existir na cabeça dele, porque é o único lugar que ele não sente esse desconforto. Ele não está incomodando e nem sendo incomodado. Por isso, essa sensação de rejeição, certo? Então, é tudo muito científico, tem uma relação científica muito, muito forte aí nessa questão, né? Depois disso, vem as pessoas que vivenciaram a sensação de abandono, são pessoas que tendem a ter um aspecto mais fofinho, não necessariamente gordinho, tá, gente? Não necessariamente gordinho, inclusive essa é a minha segunda sensação mais intensa, e eu não sou gordinha, mas são aspectos mais arredondados, tá certo? Então, essa pessoa, ela costuma ter esse aspecto mais arredondado, mais fofinho, por quê? Porque ela vai se parecer sempre muito com um bebê, e todo mundo que se parece com um bebê, ele vai receber atenção, né? Quem não quer aquele bebezinho fofinho, a gente vai querer, ai, que lindinho, que não sei o que, né? Assim, a criança, o bebê não recebe atenção, aquele bebezinho magrelinho, sem gracinha, a gente não olha muito mais, aquele bebê fofinho, gordinho, a gente já quer pegar, já quer, né? Botar no colo, amassar, enfim. Então, é isso aqui. Quando eu estou nessa condição mais aproximada de um bebê, eu consigo atrair a atenção das pessoas, e a habilidade que o bebê, que a criança desenvolve nessa fase, nós vamos levar para a vida, né, é a comunicação. Porque é nesse período que a criança aprende a se comunicar. Ela não consegue ter da mãe aquilo que ela precisa, porque ela não sabe dizer o que ela precisa, ela só sabe chorar. E a gente vai ficar tentando adivinhar ali, né? A criança, eu acabei de dar de mamar e o menino continua chorando, meu Deus, o que eu faço? Aí taca a chupeta no menino, na verdade ele estava com frio, ele precisava só ser agasalhado, ou ele estava com calor, ele precisava que você tirasse, ou tinha uma etiqueta na fralda incomodando, e ele não sabe dizer, né? Então, tá com uma dor, e até a gente adivinhar a dor que ele tem, dá um remédio fazer efeito, gases, principalmente ali no iniciozinho dessa fase pós-gestação, né, após o nascimento.
Então, vem essa dificuldade, aí o bebê vai aprender a se comunicar. Então, começa a mudar o tipo de choro, né? O choro, ele começa a se diferenciar, o choro do sono, o choro da fome, o choro da dor, e a gente começa a identificar, depois ele vai aprendendo a apontar, ele se comunica com os olhos, ele começa a pronunciar as primeiras palavras, os primeiros sons, e assim essa habilidade que a criança vai desenvolvendo nessa fase. Por quê? Quanto mais eu me comunico e consigo dizer o que eu preciso, maior é a chance de eu ser atendido, né? Então, é nessa perspectiva, e a partir de um ano e meio aproximadamente, vem essa sensação de manipulação que faz com que o corpo, ele se projete em formas com aspectos triangulares, né? O que isso faz? A pessoa, ó, se projetar, se eu projeto meu corpo, eu me destaco, eu sou notada, então eu consigo assumir ali, chamar a atenção e assumir o controle da situação. Então, é a habilidade que a pessoa desenvolve, é a liderança, né? Então, vem aí com o tronco mais largo do que a cintura, um rosto com um aspecto mais triangular, né? Então, são evidências físicas que demonstram a presença dessa sensação, por exemplo, certo? Temos também aqui a sensação de humilhação, cuja habilidade é o controle e o planejamento. Então, essas pessoas, elas passaram por aquela fase lá do desfraude, lembram? Então, o que ela precisou aprender? Aí a Tânia, que é médica, também vai saber, a criança ela precisa estar com o esfíncter desenvolvido para ela conseguir controlar o xixi e o cocô, né? Principalmente aí o cocô. E muitas vezes, nesse processo de desfraude, como a criança não vem com manual, né, de funcionamento, e também no curso de gestantes eles pularam esses módulos, normalmente eles pulam essa aula, não sei porquê, que a gente faz o curso completo, mas a aula do desfraude, a gente sempre está distraída nessa hora. E aí, o que a gente faz? Desfralda a criança, por quê? A filha da vizinha tem 1 ano e meio, já não está usando fralda, o meu também, tá, o meu está com 2 anos, eu não tirei a fralda ainda, tem alguma coisa errada com essa criança, e a gente quer tirar a fralda. E cada criança tem o seu tempo, não tem uma data, não tem lá no cartão de vacina dizendo a data que a criança vai estar com o esfíncter desenvolvido. E a gente faz isso muitas vezes pelos estímulos errados, né? E a criança não está preparada ainda, e ela começa a receber uma cobrança, uma responsabilidade de controlar algo que ela não tem controle, e que ela fez xixi no meio do caminho, porque ela não consegue mesmo prender ainda esse xixi. Mas a gente faz o quê? Briga com ela, reclama, muitas vezes disciplina. Tem crianças que sofrem severas, né, disciplinas mesmo, porque não conseguem controlar. Às vezes até grandes. Eu, por exemplo, meu filho mais novo, ele foi até os 7 anos, ainda fazendo xixi na cama. A fralda XXG da Pampers não cabia, estava vendo a hora de comprar fralda geriátrica. Levei no urologista, fez exame, com tudo que podia imaginar, não tinha problema nenhum com o menino. Também fiz aquele tipo, né, de pressão psicológica. Você vai lavar os lençóis, porque todo dia, gente, o lençol ia para a máquina e o colchão tinha que ser levantado, pendurado na varanda, para poder tirar aquele odor do xixi, que é horrível, né? Quem já passou por isso sabe, mas aquilo, na verdade, era emocional, e eu não sabia nem que era emocional e nem como lidar com essa questão, né? E essa aqui é a forma física, né, de uma pessoa que passou por essa sensação de uma forma mais intensa. Uma pessoa que é mais quadrada, que tem uma concentração de energia, como se ela prendesse a energia para dentro, ela está ali sempre no controle, segurando as coisas, né? Então, o aspecto físico dela é mais troncudo, mais quadrada, essa coisa mais trator, assim, sabe? Que você olha. E aí, essa pessoa é aquela pessoa que tem uma capacidade imensa de fazer as coisas, de controlar, de cuidar de detalhes, de pensar num plano A, B, C, de ter tudo ali organizadinho. Ela sabe cada detalhe das coisas, ela sabe aquela pessoa que sempre tem ali uma solução para algum problema, mas ela precisa de um plano, de um método. Se ela tiver um método, um plano, ela vai longe, né? Faz muitas coisas acontecerem. Então, essa sensação traz essa percepção para a criança, né? E a última, que é a sensação de traição, eu falei lá na fase da descoberta da sexualidade, vai fazer com que esse corpo seja um corpo mais harmonioso, seja aquele corpo, né, que está aqui bem caricaturizado, esse formato mais, né, violão, assim, mas é aquela pessoa que ela chama a atenção, que atrai, que tem formas mais curvilíneas mesmo no corpo, e que atrai a atenção de qualquer pessoa, mesmo que ela não faça nada. Ela é aquela pessoa que desperta a atenção no outro, que atrai a atenção do outro. Então, ela faz isso por quê? Porque ela acabou, nessa fase, por ser a fase de descoberta da sexualidade, desenvolvendo atributos físicos que atraíssem a atenção
do outro, porque ela precisava disso. Ela queria sempre se destacar para ser, né, o centro das atenções ali, para receber aquela atenção do pai ou da mãe. Então vem aí como recurso a competitividade. Ela é muito competitiva, ela quer sempre ser a primeira, ela quer estar lá, ganhar, gosta de desafios. E tem a agilidade também, é uma pessoa que normalmente faz muitas coisas, está sempre ali ativa, né, fazendo muitas coisas. Mas tudo isso aqui são, na verdade, feridas emocionais. E ao longo da nossa vida, nós vamos nos deparar com situações que acabam mexendo nessas feridas, que acabam ativando esses medos inconscientes. Então, são ambientes que nós estamos, são pessoas com as quais nos relacionamos, e como nós somos uma mistura disso tudo, dependendo da intensidade com a qual cada uma dessas emoções foi percebida em nós, nós vamos ter mais tendência, vamos dizer assim, né, a sentirmos mais uma ferida, uma dor emocional do que outra. E onde que a gente identifica isso? Por que que é importante identificar isso? Porque a maneira como nós agimos, como nós pensamos e como nós sentimos as coisas que acontecem ao nosso redor, vai depender exatamente de quais medos estão relacionados a esse registro emocional em nós. Então, tudo que acontece conosco é diretamente influenciado por quanto de cada uma dessas feridas ficou registrada no nosso inconsciente. E dependendo desse padrão de funcionamento, vocês vão acabar tendo uma tendência ou outra a agir ou a lidar com as situações motivadas principalmente pelo medo de passar por essas situações novamente, de sentir essas dores, essas feridas emocionais. Só que, na maioria das vezes, quanto mais nós tentamos fugir dessas feridas, mais nós nos colocamos em situações que nos fazem ressentir essas feridas. Então, eu vivenciei uma sensação de abandono, eu tenho medo de abandonar as pessoas, eu tenho medo de deixar as pessoas sozinhas, eu acabo fazendo muito por elas, eu acabo me doando muito, eu acabo, né, para não ficar sozinha, eu acabo, para não ficar sozinha, não me colocar sozinha, eu não sentir, não ser abandonada, eu me isolo das pessoas, porque isso também é uma manifestação, por exemplo, dessa ferida de abandono, né? Para que eu não sinta as pessoas me abandonarem, então eu as abandono para eu poder, né, para passar por isso, e eu acabo me sentindo só, do mesmo jeito que é exatamente o medo que a gente tem. Eu não quero me sentir só, eu não quero ser abandonada, mas eu me isolo, então eu acabo me sentindo só. Do mesmo jeito me sinto abandonada, porque me isolei e as pessoas não vieram atrás de mim. Eu tô aqui cansada, exausta, fazendo um monte de coisa, e olha aí, tá todo mundo sentado assistindo TV, ninguém nem percebe que eu trabalhei o dia todo, tô só o bagaço da laranja, e ninguém se oferece para me ajudar. E aí a gente reclama, né? Porque a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está precisando. Medo de abandono. Tá ligado à ferida emocional. O bebê, ele não sabia pedir, ele não sabia dizer o que ele precisava. Ele esperava que a mãe adivinhasse. Entendem? Então, isso vai mexendo com a maneira como nós nos relacionamos no mundo, com as pessoas e nos ambientes nos quais nós convivemos. E isso é algo muito sério, mas muito sério. A gente está falando aqui da infância, mas vocês podem imaginar como isso reverbera na vida até hoje, na nossa vida até hoje. E esse, por exemplo, como eu falei para vocês, esse medo do abandono era um medo, é a minha segunda maior, né, dor registrada aqui no meu inconsciente. E isso, por exemplo, afetou muito em muitos momentos a minha relação com os meus filhos. Porque eu tenho um filho que é extremamente afetuoso, né? Ele passava por mim 10 vezes, em 11 ele dizia que me amava e parecia gato se arrastando. Toda vez que ele passava por mim, ele se arrastava, tocando assim, sabe? Se esfregava em mim. Então, já a minha filha, que viveu a sensação de rejeição, por incrível que pareça, porque depois eu fiquei tentando entender por que ela viveu essa sensação de rejeição, e essa é uma outra história, a gente vai até amanhã mesmo aqui falando, né? Mas o fato é que ela já não gostava tanto de contato. E porque ela não gostava, e eu gostava muito, eu acabava dando mais atenção ao meu filho do que a ela. E quando eu ia procurá-la para ter um contato com ela, porque eu precisava desse contato, e ela não queria, eu me sentia abandonada. Achava que eu era uma péssima mãe, que eu não era amada por ela. E isso interferia na nossa relação, porque eu cobrava dela. Como assim você não quer um abraço? Como assim é um absurdo? Ele não é um absurdo, é só ela não gosta de abraço.
né? Então, isso gerou muitos conflitos entre nós, assim, só para citar um exemplozinho para vocês, né? Coisa que hoje, a minha filha com 17 anos, às vezes eu estou aqui trabalhando e ela chega de junto, e ela olha se eu estou atendendo, se eu não estou atendendo, ela vem chegando, né? Ela não vai ser como meu filho que vem esfregando, mas ela vem chegando, e às vezes quer um chamego, e aí ela põe, você fica aqui no colo da mamãe, ou então vamos ali no sofá, eu dar um colo para ela, com 17 anos. Coisas que ela menor não teve, mas que hoje, porque eu entendo como ela funciona, como às vezes eu chego junto e ela não quer, e aí eu sei que ela não quer e eu brinco com ela, né? Já sei, tá no momento, né? E aí eu falo o nome científico do tráfico, eu não trouxe aqui para vocês, e não vou falar para não confundir a mente de vocês agora, mas, enfim, né? Eu brinco com ela de que ela tá nesse momento que ela não quer esse contato físico, e ok, tá tudo bem, não tem problema, eu não sofro mais com isso. Entendem como isso muda a vida e as relações, né? Então, como é que eu consigo ter atitudes emocionalmente saudáveis? A primeira coisa que eu preciso é entender qual é essa configuração emocional, como que eu funciono, para que eu consiga lidar com as situações, com os ambientes, com as pessoas, respeitando o outro e também me respeitando, entendendo que eu gosto de contato físico e, ok, essa é uma necessidade minha, mas não é da minha filha. Eu não posso exigir que ela me dê esse contato porque eu tenho essa necessidade. Se eu tenho essa necessidade, então eu tenho que procurar de outra forma de atender essa necessidade, porque ela é minha, não é da minha filha. Ela não tem obrigação, ela não tem responsabilidade de atender as minhas necessidades, né? É o contrário, ela é criança ainda, eu que tenho a responsabilidade de atender as necessidades dela, certo? Mas, quando eu me conheço, quando eu entendo como eu funciono, eu respeito a mim mesmo, principalmente, e não aceito qualquer coisa, né? Porque aquilo que fere, que realmente mexe com as minhas feridas emocionais, eu preciso preservar, eu preciso cuidar para que essas feridas não sejam sentidas de fato, mas de forma consciente. E eu também consigo entender o outro e respeitar o outro na forma dele funcionar.